Aleluia, Jesus. 2 Reis 5, e diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse essa a sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Aleluia, Jesus. E então entrou Naamã e notificou o seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. E então disse o rei da Síria: anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestidos, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, sabeis que eu te enviei Naamã, meu servo, para que eu restaure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou seus vestidos e disse: sou eu Deus para matar ou para vivificar? Para que este me envie a mim, para eu restaurar um homem e a sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que buscai ocasião contra mim. E sucedeu, porém, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei: por que rasgaste os teus vestidos? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. E veio, pois, a Naamã os seus cavalos e com os seus carros, e pararam à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou uma mensagem dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficará purificado. Porém Naamã, muito indignado, e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do seu Deus, e passará a sua mão sobre mim, e o lugar, e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se a si e foi com a sua indignação. E então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não o faria? Quanto mais dizendo a ti: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Amém? Pode se assentar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor vem falando aqui para a gente, vem falando logo de Naamã, está dando logo um spoiler, como que Naamã era. Naamã, aleluia, Jesus, era um homem, aleluia, Jesus, que era, aleluia, Jesus, ele era do exército, da Síria, era um homem muito respeitado, ele era muito respeitado naquele lugar, todo mundo conhecia Naamã. A palavra do Senhor vem falando que ele era um homem de guerra, que através da vida dele, aleluia, Jesus, o Senhor deu livramento à Síria, por Naamã, aleluia, Jesus. Vem falando aqui da grandeza, vem falando que Naamã era todo esse homem grandioso, que o Senhor já tinha dado o livramento, que ele era muito respeitado, que o seu Senhor, queria que ele sempre estivesse na presença dele. Mas a palavra do Senhor vem falando também que aqui tem um porém.
Ele era o quê? Leproso. Imagino que Naamã era famoso naquele lugar, ali na Síria, todo mundo conhecia Naamã, ele era respeitado, em todo lugar que ele entrava, aleluia, todo mundo já falava, olha, já vem Naamã, já vem o chefe do exército da Síria. Ele era o quê? Valoroso, ele era grandioso, mas, porém, quando ele entrava na sua casa, aleluia, Jesus, quando ele tirava aquelas vestes, aleluia, Jesus, ele via as feridas do corpo dele. Ele via o sangue, aleluia, Jesus. Você pode imaginar, aleluia, Jesus, aquele homem que tinha toda a grandeza, que venceu guerras, aleluia, Jesus, mas quando entrava na sua casa, que se despia, aleluia, Jesus, ali era o quê? Um homem cheio de quê? De lepra, de feridas. E quantas vezes nós somos assim como Naamã, aleluia, Jesus, só de aparência. Aleluia, Jesus, estamos aqui na casa do Senhor, aleluia, Jesus, louvando, adorando, exaltando ao Senhor, aleluia, Jesus, mas quando nós entramos na nossa casa, que nós nos despimos, aleluia, Jesus, Naamã, ele despia da roupa, dessas vestes aqui, a ferida aparecia, mas quantas vezes, quando nós entramos na nossa casa, deixamos tudo para fora, onde tem o que? Os aplausos, onde tem, aleluia, Jesus, quando nós somos valorizados, mas quando nós chegamos na nossa casa, que tiramos a nossa roupa, ali a gente começa a sangrar, aleluia, Jesus, começa, aleluia, Jesus, a ver as feridas que tem dentro de nós. Como eu falei, Naamã era lepra, eram as feridas que coçava, aquilo sangrava, aquilo doía, aleluia, Jesus. A palavra do Senhor diz que Naamã era homem de guerra, venceu guerras, mas Naamã não venceu a lepra. Aleluia, Jesus, que ele tinha. Naamã, aleluia, não conseguia vencer a lepra. Aleluia, Jesus, porque, aleluia, Jesus, ele era o quê? Homem como eu e você, aleluia, Jesus. E quantas vezes nós estamos cheios de lepras, aleluia, Jesus, no nosso coração, aleluia, Jesus, e nós não conseguimos vencer. Mas o Senhor, eu vejo aqui que o Senhor é tão maravilhoso, que o Senhor faz o quê? Envia uma serva. O Senhor sempre faz isso, aleluia, Jesus. Aí nós vemos aqui no versículo 2 que diz, que saíram, aleluia, as tropas da Síria e, aleluia, Jesus, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço de Naamã, aleluia, Jesus. Olha que lindo que eu vejo aqui também, aleluia. Essa menina, ela foi presa, ela foi cativa, ela foi levada para aquele lugar. Aleluia, ela não estava na terra dela, aleluia, Jesus, ela estava ali sendo serva daquele homem, aleluia, Jesus. Imagine a situação para ela chegar até ali, naquela casa. Está falando aqui que, aleluia, Jesus, os sírios venceu a guerra e levaram, aleluia, Jesus, aquela menina para ser escrava na casa de Naamã. Mas eu quero te dizer que o Senhor, aleluia, Jesus, traz pessoas que a gente nem imagina, aleluia, Jesus, para mostrar para a gente, aleluia, Jesus, onde nós podemos ser curados, aleluia, Jesus, para nos direcionar, aleluia, Jesus. Aquela menina tinha um propósito, aleluia, ali. Aquela menina poderia ficar chateada, aquela menina poderia ficar, aleluia, cheia de orgulho, não falar, porque ela era empregada. O que ela poderia falar? Aleluia, Jesus. O que ela ia falar para aquele homem? Que ele ficasse doente mesmo. Mas não, ela teve compaixão, aleluia, Jesus. Ela teve compaixão do Senhor dela, ela teve amor, aleluia, Jesus. É isso que o Senhor quer que a gente tenha, que muitas vezes nós vemos a situação do outro, aleluia, Jesus, e nós não ajudamos, nós não temos compaixão, aleluia, Jesus, nós não levamos essa palavra, mas aqui a palavra do Senhor vem falando, aleluia, Jesus, que ela falou, aleluia, Jesus, glória a Deus, e disse esta a sua senhora, oxalá, que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele restauraria a sua lepra, aleluia, Jesus. É isso que o Senhor quer de mim e de você, aleluia, Jesus. Quando alguém chega com a situação, aleluia, Jesus, nós temos que, aleluia, Jesus, apresentar a Jesus, apresentar esse Deus, aleluia, Jesus, que ela apresentou para Naamã, nem para Naamã, né? Apresentou para quem? Para a esposa de Naamã, aleluia, Jesus. Ela chegou e falou para ela, e ela creu, porque se ela não tivesse crido, ela não teria corrido e falado para o esposo dela. Ela falou, olha, a palavra do Senhor diz aqui que ela chegou para o marido dela e falou, aleluia, Jesus. Então, entrou Naamã e a notificou ao seu senhor, dizendo, assim e assim falou a menina
que é da terra de Israel. Eu creio que foi bem assim. Eu imagino a alegria, o desespero, a felicidade da esposa de Naamã. Olha, a menina lá de Israel falou: se você fosse a serva que nós temos, se você fosse até o profeta que está em Samaria, você vai ser curado. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E Naamã, quando viu, aleluia, Jesus, ele achou uma solução para o problema dele. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus, ele olhando para a esposa dele, para ver, aleluia, a alegria dela, aleluia, Jesus, ao saber que em algum lugar, em Samaria, haveria um profeta que curaria Naamã. Mas Naamã, como nós sabemos, era um homem pagão. Ele acreditava em outros deuses. Você imagina esse homem, aleluia, Jesus, para ir lá receber essa bênção? Porque nós já vemos aqui que ele vai fazer o quê? Da maneira dele. A menina falou o quê? Que era se ele estivesse lá em Samaria. A menina não falou para ele: olha, você tem que levar presente, você tem que levar isso, você tem que levar aquilo. Olha, para você ficar curado, olha, você tem que fazer isso. Não. Aleluia, a menina só falou assim: se ele estivesse, aleluia, Jesus, em Samaria, aleluia, onde está o profeta. Ela só falou isso. E quantas vezes nós somos como Naamã, aleluia, Jesus. O Senhor fala para nós: olha, faz assim. Mas nós não, nós fazemos diferente. Aí nós vamos fazer, o Senhor fala: faz isso. Aí você fala: não, ai Senhor, vou fazer mais aquilo também, né? Vamos ajudar o Senhor, vamos levar mais aquilo aí. Foi isso que Naamã fez. O que Naamã fez? Foi lá e falar com o rei da Síria. Eu vejo aqui, aleluia, Jesus, como aquela mulher do fluxo de sangue, né? Aleluia, Jesus. Ela procurou, gastou tudo que ela tinha, para depois ela ir atrás de Jesus. Naamã, aleluia, Jesus, quando ele teve essa oportunidade, o que ele foi fazer? Ele foi aonde? Falar com o rei da Síria. E o rei da Síria já falou: eu te dou uma carta, você já leva para o rei lá de Israel, já fala para ele, leva presente, ó, leva dinheiro, você já leva, porque ele vai te ajudar. Eles foram atrás de quem? De homens. Ele não foi atrás do profeta. A menina não mandou ele atrás do rei de Israel, nem o rei da Síria. Vai até o profeta que está em Samaria. Aleluia, Jesus. Mas ele foi aonde? Em primeiro lugar, ele foi no rei. Ele pegou tudo aquilo e foi. Quantas vezes nós fazemos isso? Aí, para ficar melhor, o que ele falou? Não, vamos levar para o rei. Quando chegou para o rei de Israel, aleluia, Jesus, a palavra do Senhor nos diz que ele chegou e trouxe a carta. Quando o rei leu, ele ficou indignado. Aleluia. Quem sou eu para matar ou para viver, para fazer viver? Quanto mais curar. Ele está querendo achar ocasião comigo, ele está querendo achar briga comigo. Aleluia, Jesus. E quantas vezes, quando nós vamos, aleluia, falar algo do Senhor, aleluia, para alguém, as pessoas também acham que nós estamos querendo arrumar briga, confusão. Aleluia, Jesus. Quantas vezes o Senhor, aleluia, Jesus, nos envia e nós vamos falar algo, aleluia, Jesus, e as pessoas se crescem achando que nós vamos arrumar a situação. Esse rei aqui, aleluia, Jesus, ele ficou perturbado, aleluia, Jesus, porque ele viu que ele não tem poder nenhum. Ele sendo rei, aleluia, Jesus, ele sendo rei, ele não tinha poder nenhum ali para ajudar Naamã, aleluia, Jesus, e ele se enfureceu. Aleluia, Jesus. E a palavra do Senhor vem falando para nós nessa noite: não procura qualquer um, procura Deus. Procura o profeta Jesus Cristo, aleluia, Jesus. Não conta os teus problemas para ninguém, homem nenhum. Aqui a gente está vendo, aleluia, Jesus, que homem nenhum, aleluia, Jesus, vai poder te curar, vai poder te ajudar. Só Jesus Cristo, aleluia, Jesus. Só o Deus de Israel que pode curar Naamã, aleluia, Jesus. E a palavra do Senhor continua dizendo, aleluia, Jesus, que ali ouvindo, aleluia, Jesus, Eliseu, sucedeu porém que ouvindo a Eliseu, aleluia, Jesus, homem de Deus, o rei de Israel rasgar os seus vestidos, aleluia, ele mandou dizer ao rei, aleluia, Jesus, porque rasgaste os teus vestidos? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel, aleluia, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Eliseu não se dignou com aquela atitude, porque Eliseu sabia. Por que o rei está nervoso? Ele não mandou para você, mandou para quem? Aleluia, Jesus. Para o profeta, aleluia, Jesus. Glória a Deus. E ali a palavra do Senhor diz, aleluia, Jesus, que Naamã foi, aleluia, Jesus. E a palavra do Senhor diz que veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Isso aqui que parou a porta, ele não entrou. Aleluia, Jesus. Parou a porta, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Eliseu não chamou, aleluia, Jesus, Naamã para entrar.
aleluia, Jesus. Parou a porta, aleluia, Jesus. Quantas vezes, aleluia, Jesus, paramos na porta da casa do Senhor, aleluia, Jesus, e não entramos, aleluia, Jesus, para receber a nossa vitória, para receber, aleluia, Jesus, a nossa vitória que o Senhor tem para nós. Mas ali, Naamã, ele não foi convidado, aleluia. A palavra do Senhor diz que ele parou, aleluia, Jesus, aleluia, parou a porta da casa de Eliseu. Aleluia, Jesus. Eu vejo aqui que muitas vezes, aleluia, Jesus, Eliseu já conhecia, já sabia, porque eu creio que o Senhor já tinha revelado quem era Naamã para ele. O que Naamã tinha naquele coração, aleluia, Jesus. Porque Naamã já veio pensando, aleluia, Jesus, quando eu chegar lá, eu acho que ele já veio imaginando como seria o milagre, como que o Senhor ia fazer na vida dele. E eu creio que o Senhor já tinha revelado, aleluia, Jesus, para Eliseu, como que era Naamã. Porque então a palavra do Senhor diz assim: então Eliseu lhe mandou um mensageiro. Imagina Naamã, já estava na expectativa lá fora. Olha, em primeiro lugar, ele não deixou entrar, mandou esperar aqui na porta. Ele não veio me receber, ele mandou um mensageiro. Aleluia, Jesus. Quantas vezes nós não somos assim? O pastor não orou por mim. Eu fui lá na frente, eu não queria aquele pastor. Mas eu não queria aquela irmã que orasse por mim. Mas eu não queria. Eu não queria. Irmãos, não sou eu que faço o milagre. Não sou eu, não é você. É Jesus que nos capacita. É o Senhor que nos usa. Aleluia, Jesus. Naamã estava esperando algo grandioso. Jesus trabalha na simplicidade, aleluia, Jesus. O Senhor trabalha na simplicidade. Naamã já estava desesperado ali, porque, aleluia, Jesus, ele achou que ia ter um banquete. Por quê? Porque onde ele passava, todo mundo adorava, todo mundo conhecia, todo mundo, porque ele era do exército, o chefe do exército da Síria. Aleluia, Jesus faz isso comigo e com você, aleluia, Jesus. Quando nós queremos, aleluia, ser além daquilo que nós não somos, o Senhor vem e nos abate. Eu quero você lá embaixo, aleluia, Jesus. É isso que o Senhor fez aqui com Naamã. Espera um pouquinho aí fora. Espera um pouquinho aí fora, não entra não. Quero você aí fora. Aleluia, Jesus, porque eu vou trabalhar com você. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor diz, aleluia, Jesus. Então Eliseu mandou um mensageiro: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficará purificada. Imagine agora. Jesus, não é possível. O homem ainda não vem me deixa esperando na porta, não vem falar comigo, aleluia, ainda manda o mensageiro falar que eu tenho que me banhar, ainda tomar banho 7 vezes nesse rio sujo. Não vou fazer. Olha o orgulho, olha a desobediência. Quantas vezes o Senhor fala para mim, para você fazer algo, e nós não fazemos, aleluia, Jesus. Uma coisa simples. Às vezes o Senhor fala comigo e com você, e nós achamos que a voz, não é o Senhor que está falando não. Não é não. É coisa da minha cabeça. Irmãos, vigia o que o Senhor está falando com você. Aleluia, Jesus, nós somos servos do Senhor, nós estamos buscando, e o Senhor fala. Aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia. E a palavra do Senhor continua dizendo: porém Naamã se indignou e se foi, dizendo: eis que dizia eu comigo, certamente ele sairá, aleluia, Jesus, pôr-se-á de pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso, aleluia, Jesus. Eu falei para você que já tinha um contexto, mas eu falei para você também que o Senhor não faz nada do nosso jeito, aleluia, Jesus. Não é do meu jeito, não é do teu, é do jeito do Senhor, aleluia, Jesus. O Senhor quis fazer uma coisa tão simples. Vai e mergulha, aleluia, Jesus. Vai e mergulha, vai, aleluia, Jesus, e passa, aleluia, Jesus. Vai, ora 3 dias, aleluia, Jesus. Coisa tão simples que o Senhor faz, não. Mas Naamã queria o quê? Pompa. Queria que ele saísse lá, colocasse a mão nele, orasse, clamasse, fizesse um espetáculo. Não, Jesus não gosta disso. Deus, aleluia, Jesus trabalha na simplicidade. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia, Jesus. E ele continua falando, aleluia, Jesus. Não são porventura, ele começa a reclamar. Aí começou a murmuração. É sempre assim, quando o Senhor não faz da maneira que eu e você quer, começa uma murmuração. Mas queria tanto que fosse daquele jeito, mas por que o Senhor não fez assim? Por quê?
a gente tem que saber que aleluia, a vontade do Senhor é perfeita e agradável para nós. Não é a minha vontade, não é a tua, é a vontade de Deus na nossa vida. E ele começou a murmurar, começou a reclamar. Aleluia, Jesus. Não são, porventura, Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Aleluia, Jesus. Somos nós, quando o Senhor não faz, aleluia, Jesus, da maneira que nós achamos, que nós desejamos, que nós quisemos, nós falamos, não vou mais na casa do Senhor, não aconteceu do jeito que eu quero, não é assim que eu queria. Mas a gente tem que entender o trabalhar do Senhor. Naamã que não entendeu, aleluia, Jesus, o trabalhar do Senhor. Mas a palavra do Senhor continua dizendo, e chegando-se a ele, os seus servos lhe falaram e disseram, meu pai, aleluia, Jesus. Eu vejo aqui que esse servo tinha intimidade com Naamã, aleluia, Jesus. Para ele chegar e falar, meu pai, aleluia, Jesus, tinha intimidade com Naamã para poder falar com ele dessa maneira, aleluia, Jesus. E lhe falaram, aleluia, Jesus, e disseram, meu pai, se o profeta te dissesse, aleluia, alguma coisa grande, porventura não o fará? Quanto mais dizendo ele, lava-te e ficará purificado, aleluia, Jesus. Eu também vejo aqui, aleluia, Jesus, que esses servos também foram usados por Deus, aleluia, Jesus. Porque quantas vezes chega alguém para falar com você, aleluia, Jesus, e, mas não deu certo, olha, eu estava orando, Deus falou, é verdade. Tem pessoas que falam, é verdade, eles poderiam ter falado, é verdade, Senhor, é verdade, eles podiam ter mandado mesmo o Senhor ter ido lá tomar banho, lá se banhar lá nos rios, lá, é verdade, Senhor. Quantas vezes já aconteceu isso comigo, com você? Que a gente vai contar algo, aleluia, Jesus, para alguém, olha, o Senhor não queria tanto ter feito dessa maneira, e não deu certo, é verdade, né? Não deu certo, é verdade, poderia ter feito diferente. Esses homens não, nós temos que aprender com eles, aleluia, Jesus. Senhor, mas se ele te pedisse algo tão maior que isso, o Senhor não faria? Uma coisa simples, mas se banha no rio 7 vezes. É isso. Esses homens aqui eu vejo, aleluia, Jesus, que nós temos que ter esse coração. Aleluia, Jesus, nós temos que ter o Espírito Santo dentro de nós, para quando alguém chegar, aleluia, eles poderiam fermentar, eles poderiam ter colocado, Naamã poderia ter perdido a bênção dele, aleluia, Jesus, porque foi através desse servo falar com ele, aleluia, Jesus, que a palavra do Senhor diz, aleluia, Jesus, glória a Deus, quanto mais dissesse, aleluia, aleluia, Jesus, e ele, aleluia, Jesus, quanto mais disseste ele, lava-te e ficará purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, aleluia, Jesus, e sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado, aleluia, Jesus, glória a Deus. Hoje nós estamos no culto de libertação, aleluia, Jesus. Aqui nós podemos tirar, aleluia, Jesus, daqui dessa palavra, aleluia, Jesus, que Naamã, aleluia, Jesus, mesmo, aleluia, Jesus, aquele orgulho que ele teve, aleluia, que todo mundo fala orgulho, que Naamã teve orgulho, aleluia, Jesus, sim, mas eu vejo aqui Naamã, ele estava perdido, aleluia, Jesus, perdido, sabe por quê? Pelo seu eu. Porque todo mundo, aleluia, aclamava ele, onde ele passava, aleluia, Jesus, ele ficou grande, o orgulho dele cresceu, aleluia, Jesus, mas eu vi aqui o trabalhar de Deus, é assim que o Senhor faz comigo e com você, aleluia. Quais são as lepras que nós temos nessa noite para o Senhor tirar de nós? Nós temos muitas coisas que o Senhor ainda precisa tirar, aleluia, Jesus, das nossas vidas. Naamã aqui entendeu, quando aqueles servos falaram com ele, com amor, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus, apaziguou ele, acalmou o coração dele, aleluia, Jesus, falou para ele, mas Senhor, aleluia, Jesus, se ele te mandasse fazer algo grande, Naamã estava acostumado a fazer tudo grande, é tudo grandioso, aleluia, Jesus, quando ele recebeu do profeta, que era para fazer uma coisa simples, aleluia, ele questionou. Quantas vezes nós somos assim? Nós temos que parar de questionar, aleluia, Jesus, nós temos que parar de questionar e dar ouvido à palavra do Senhor, ouvir o Senhor, deixar o Senhor falar conosco, que nessa noite, aleluia, nós temos que ser obedientes,
aleluia Jesus, Naamã, ele questionou, ele murmurou, mas na hora, aleluia Jesus, que ele ouviu, eu creio que aquele servo foram realmente usado por Deus para falar com ele, para que o milagre fosse acontecer na vida de Naamã. Não é diferente na tua vida. Ouve a palavra do Senhor, aleluia Jesus, para que ele venha, obedeça, tira o orgulho, tira aquilo que te afasta do Senhor, aleluia Jesus, tira tudo aquilo que afasta do Senhor, aleluia, porque eu e você sabemos o que nos afasta do Senhor, e se nós não sabemos, pedimos ao Espírito Santo, Ele traz à tona, aleluia Jesus, e a gente tira do nosso coração, porque o Espírito Santo do Senhor nos ajuda, que nessa noite, aleluia Jesus, nós viemos deixar toda lepra, tudo aquilo que vem nos paralisar, aleluia Jesus, para fazer a obra do Senhor, para estar na casa do Senhor, para servir o Senhor, aleluia Jesus, como eu falei, nós estamos no culto de libertação, eu não sei o que te paralisa, aleluia Jesus, eu não sei, aleluia Jesus, mas o Senhor sabe, aleluia Jesus, e você também, aleluia Jesus, sabe, aleluia Jesus, o que tem te paralisado, é o medo, aleluia Jesus, como eu falei, a lepra de Naamã era ferida no corpo, aleluia Jesus, mas a gente sabe que o medo é o pior lepra que existe, porque o medo ele te paralisa, aleluia Jesus, é uma doença física, é uma doença emocional, aleluia Jesus, eu não sei, é uma dificuldade na tua casa, é com teu esposo, aleluia Jesus, porque a palavra do Senhor diz que no mundo teremos aflição, aleluia Jesus. Então, nós teremos aflições, mas se nós estivermos junto com o Senhor, firme na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo, nós venceremos, amém? Vamos nos colocar de pé nessa noite, aleluia, vamos orar, aleluia Jesus, glória a Deus. Você, aleluia Jesus, que sentiu algo do coração, quero que você venha à frente, aleluia, que você sentiu não, que você venha à frente nessa noite, e aleluia Jesus, entrega, aleluia Jesus, porque se eu falar, aleluia Jesus, Tu és santo, Pai. Oh, aleluias. Que você não tem nada, aleluia Jesus, para tirar. Você já está mentindo. Aleluia Jesus. Que você venha aqui na frente, aleluia Jesus. Os pastores vão estar orando, aleluia Jesus. Se não quiser falar para ele com a tua lepra, não fala, mas fala com Deus. Aleluia Jesus, eles vão te ungir. Repreendendo, aleluia Jesus, todo o mal, aleluia Jesus, toda a lepra que caia por terra nessa noite, aleluia Jesus, glória a Deus, aleluia Jesus, venha na frente, aleluia Jesus, Senhor Jesus Cristo, nessa noite Pai, aleluia Jesus, que o Senhor nessa noite, Senhor Jesus Cristo, Pai, através da Tua unção, Pai, aleluia Jesus, que o Senhor possa, Senhor Jesus Cristo, tirar, Senhor, como ali, Senhor, Naamã, Senhor, ouviu a voz de Deus, aleluia Jesus, através, Senhor Jesus Cristo, daquela menina, Senhor, que o Senhor usou, na casa de Naamã, Senhor Jesus. Ah, Senhor Jesus, Naamã precisava, Senhor. Aleluia, Jesus, e o Senhor enviou, Senhor Jesus, pessoas, Pai. Ah, Senhor, para direcionar Naamã, Senhor Jesus Cristo, Pai. Pois a Tua palavra, Senhor Jesus, diz, Senhor, que Naamã se converteu a Ti, Senhor Jesus Cristo, Pai. Ah, Espírito Santo de Deus, que nessa noite, Pai, toda lepra, Senhor Jesus Cristo, que há, Senhor, dentro dos nossos corações, Pai, que o Senhor possa tirar, Senhor Jesus Cristo, como o Senhor fez ali em Naamã, Senhor Jesus Cristo, Pai, que nessa noite, Espírito Santo de Deus, vem, Senhor Jesus, com a Tua cura, se for, Senhor, a cura física, Pai, oh Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa derramar o Teu bálsamo, Senhor, que essa unção de cura, Pai, nessa noite, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa curar, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa libertar, oh, aleluia, aleluia, Jesus, ah, Senhor, oh, Espírito Santo de Deus, vai trabalhando, trabalha, Senhor, nas vidas, Senhor, nessa noite, Pai, e desde já, Senhor, eu te louvo e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém.